Uma historieta fictícia. Aprendemos sobre a importância dos discípulos no futuro do cristianismo. Uma historieta bem antiga dizia assim: logo após o nosso Senhor ter sido assunto aos céus, depois da sua paixão, essa historieta ilustra exatamente o que Jesus estava pensando ou planejando realizar por meio dos seus discípulos depois da sua assunção. Diz que Jesus, depois de ser assunto aos céus, ele senta à direita do Todo-Poderoso nas alturas, e aí chegando lá, o mestre foi tão logo quanto possível perguntado pelos seres celestes sobre o seu ministério terreno. Então Jesus contou sobre a sua pregação, contou sobre a realização da salvação dos pecadores, isso é, sua morte, sua vida, seu nascimento, sua ressurreição. Então o anjo Gabriel, curvando-se em reverência, perguntou: soberano, agora que o Senhor está de volta ao céu, quem continuará o trabalho na terra? O mestre disse: enquanto estive na terra, reuni ao meu redor um grupo de pessoas que acreditaram em mim e me amaram. Eles continuarão a espalhar o evangelho e a continuar o trabalho da igreja. Gabriel ficou perplexo. O Senhor quer dizer Pedro, que te negou 3 vezes, e todos os outros que fugiram quando o Senhor foi crucificado? E acrescentou: que o soberano apenas deseje, e eu e os teus servos falaremos do teu amor pelos homens, sem demora. O soberano então respondeu: esse não é o meu desejo para vocês. E depois de um longo silêncio, Gabriel voltou a perguntar: qual é então o plano B? O que o soberano fará se o plano não funcionar? Jesus disse: não tem outro plano, este deve funcionar. A historieta fictícia explica bem a importância dos discípulos de Jesus no plano do Senhor para alcançar os confins da terra com o evangelho. Nesse sentido, os discípulos, enquanto Jesus ainda estava aqui nesse mundo, precisa treinar em profundidade esses discípulos e prepará-los para um período de ausência. Ele precisava treinar os seus discípulos para que eles lidassem com o período de ausência, de modo a não suplantar o que Jesus havia planejado, a não modificar o que Jesus havia planejado, mas simplesmente replicar o que haviam aprendido de Jesus. Jesus estava, ao realizar o seu ministério, mais do que simplesmente fazendo algo, ele estava modelando um estilo de vida que aqueles que iriam conduzir dali para frente deveriam aprender. É nesse contexto, no contexto que marca o ministério de Jesus, de um período de popularidade para um período de treinamento específico com os 12, que nós encontramos o milagre de hoje. Nós já terminamos aqueles 4 milagres que aparecem no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, todos eles explicando de alguma forma a grandeza do nosso Deus soberano, Jesus. Os milagres apontavam para o poder e a autoridade de Jesus sobre a maldição do pecado, sobre as forças do mal, sobre as forças da natureza e finalmente sobre a morte, quando ele ressuscita a filha de Jairo. Mas no capítulo 9, a partir do versículo 1, nós temos uma mudança drástica. Jesus finalmente, pela primeira vez, convoca os 12 discípulos, vocês podem ir no versículo 1 do capítulo 9, confere a eles poder e autoridade sobre demônios para curar doenças e simplesmente os manda. Jesus havia estado com eles talvez um pouco mais de um ano. Era Jesus fazendo enquanto os discípulos observavam, era Jesus exercendo a autoridade que ele mesmo tinha enquanto os discípulos observavam. Agora, quando a popularidade de Jesus chega ao topo, isso é demonstrado, por exemplo, do versículo 7 do mesmo capítulo, quando o próprio tetrarca Herodes Antipas, que cuidava ali, tem notícia e acredita que João, a quem ele havia decapitado, ressuscitou dentre os mortos. Jesus alcança uma notoriedade que o próprio
monarca dali percebe, alguma coisa está acontecendo. E lembra que esse ministério, pelo menos até aqui, nós temos visto o grande ministério galileu, Jesus trabalhando numa cidadezinha, numa região muito pequena, ali no norte, para o norte, ou pelo menos para cima, lá de Jerusalém, bem pequenininha, 70 quilômetros de norte a sul, 30 quilômetros do oeste para o leste, bem pequenininha, ao redor ali do mar da Galileia, do mar de Tiberíades, do lago de Genezaré, ali onde ficavam os pescadores, onde ficavam as pessoas, mais ou menos umas 202 vilarejos moravam ali ao redor de onde tiravam a sua subsistência. Num lugar de fato insignificante, digamos assim, Jesus, ele alcança uma popularidade gigantesca, e a razão é óbvia, Jesus, ele erradicou a doença. Durante os seus anos de ministério, as pessoas traziam aos montes, Jesus não se cansava de liberar poder e controle e autoridade sobre essas coisas. Mas agora a sua popularidade, que atinge um ponto alto, ela também marca o início desse treinamento específico. Se existe um período de popularidade, existe um período de isolamento intencional para que ele treine os discípulos, e isso antecede a um período de rejeição e morte, onde Jesus, depois do confronto excessivo com os fariseus, vai precisar ser, conforme o propósito de Deus, ser morto, ser assassinado, mesmo que ele entregasse sua vida voluntariamente. Então, em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 10, nós encontramos esse milagre que, de alguns aspectos, é o milagre talvez o mais importante, pelo menos da perspectiva dos evangelistas. Somente 2 milagres são narrados em todos os evangelhos. Um é a ressurreição do nosso Senhor. O segundo, o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, para pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, esse texto pode ser lido e visto de várias maneiras. Eu queria que nós lêssemos, nós vamos caminhando, à medida que vamos caminhando, vamos vendo os aspectos que o autor sagrado deseja nos ensinar. Se eu pudesse dar um título para essa série de mensagens, aqui em Lucas capítulo 9, verso 10 e 17, eu diria 5 pães, 2 peixinhos e 1 milhão de lições. Então diz assim a palavra de Deus: ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. Acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: despeça a multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em um lugar deserto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Os discípulos responderam: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. Eles atenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. E partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Vamos orar, irmãos. Senhor, esta é a Tua palavra que está aberta diante de nós. Nós não precisamos da opinião dos homens. Nós precisamos que o Senhor revele os segredos do nosso coração, por meio da Tua palavra. Eu peço a Ti, Espírito, que seja o nosso professor, que nos ensine por meio da palavra que o Senhor inspirou. Eu peço que o Senhor não nos permita fugir do que a Tua palavra tem a dizer, que o Senhor magnifique a Cristo, o autor e consumador da nossa fé, mas Deus grandioso,
com autoridade para criar a partir do nada, para sustentar os homens com a palavra que sai da sua boca, para ensinar as pessoas a dependerem dele, somente dele. Que ao final desse tempo só o Senhor receba a glória que merece, e não o homem. Em nome de Cristo. Amém. O milagre, então, que temos diante de nós é, de longe, talvez um dos mais significativos de todo o ministério de Jesus. E isso é, como eu já falei, é demonstrado pela quantidade de narrativas, né, de registros que nós temos nos evangelhos. Jesus faz esse mesmo milagre, pelo menos multiplicação de pães e peixes, 2 vezes. Aqui é o primeiro deles, 5.000, depois vão ser 4.000 pessoas, ou só homens, fora mulheres e crianças. É relatado tanto em Lucas capítulo 9, quanto em Mateus capítulo 14, quanto em Marcos capítulo 6 e João capítulo 6. Apenas a ressurreição do nosso Senhor recebe uma notoriedade dessa maneira. A gente diz que é fora mulheres e crianças, porque como nós olhamos aí, no versículo 14, estavam ali cerca de 5.000 homens. A palavra homens aqui não são pessoas, mas é a palavra grega que significa homens masculinos, machos. Além disso, nosso texto de Lucas não diz, mas o texto de Marcos diz que André encontrou um jovem, ou seja, crianças estavam lá. Esses 5 pães e 2 peixes era provavelmente o lanche que a mãe havia guardado ou dado para esse rapaz aqui. Então havia mulheres e crianças aqui, então talvez o número vá para quase 20.000 pessoas. Esse milagre marca também a mudança de Jesus para o treinamento. Jesus não somente comissiona os seus discípulos, a partir do capítulo 9, eles vão ter uma oportunidade de replicar o que eles viram Jesus fazer. Eles têm, com a autoridade delegada do próprio Senhor, fazer exatamente o que Jesus havia feito anteriormente. Isso é, curar aqueles que estavam doentes e expelir os demônios. Isso acontece tanto no capítulo 9, quanto depois, um pouco mais na frente, com agora 70 pessoas no capítulo 10. Jesus está treinando os seus discípulos, deixando que eles façam. Então eles fazem, Jesus observa, depois eles retornam. Quando nós encontramos no versículo 10 do capítulo 9, eles estão regressando, vão dizer para Jesus o que aconteceu durante esse período, essa missão em que eles estavam ali na Galileia realizando seu ministério. É importante saber que Jesus, ele estava realizando, ou nesse momento aqui, ele está na Galileia. A Galileia é o lugar onde ele havia sido criado. Ele nasce em Belém da Judéia, mas ele precisa subir, né? E ele fica lá na Galileia. Vocês lembram bem, Nazaré, ele é chamado Nazareno, uma cidadezinha minúscula. É lá que ele é criado, é lá que ele lê a profecia de Isaías 61. Os primeiros discípulos são chamados em Cafarnaum. André, talvez Pedro, era de Betsaida. É lá em Caná da Galileia que Jesus realiza o primeiro milagre. Então essa multiplicação vai fechar com chave de ouro. A partir desse momento, Jesus se distancia da Galileia. Até agora nós temos visto Jesus trabalhando, testemunhando, curando, exorcizando, e ali todo mundo o conhece. Ele fora criado ali, conhecia também os apóstolos que estavam com ele. É ali que Jesus realiza o seu primeiro milagre. Jesus se declara como cumprimento da profecia ali na sinagoga de Nazaré. Agora Jesus fecha esse momento com chave de ouro multiplicando 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. E eu espero que a gente veja que o problema da descrença que esses galileus vão enfrentar revela de fato a enormidade da escuridão da alma dos homens, a nossa, a minha e a sua. Nesse momento aqui, quando Jesus consegue criar matéria e alimentar 20.000 pessoas diante dos olhos de todo mundo, era um delírio coletivo. 20.000 pessoas são alimentadas diante dos olhos nus, e os homens mesmo assim, a gente vai ver um pouco mais na frente, eles não conseguem crer em Jesus, eles não se dobram a Jesus. Na verdade, no dia seguinte a isso aqui, eles vão atrás de Jesus para comer de novo,
não para que Jesus os salve, os perdoe, os limpe de seus pecados, para que Jesus os ensine a amar, os ensine a perdoar. O ponto mais alto do ministério galileu é o ponto que revela mais profundamente o interior da descrença humana. Os homens são condenados não porque não viram sinais suficientes. Jesus vai falar até sobre a cidade de Betsaida e Corazim, comparando-a com Tiro e Sidom. Nós vamos ver um pouco mais na frente. Os homens são indesculpáveis em seus pecados, eles viram, eles apreenderam com os seus sentidos, mas eles não conseguem ou não querem se submeter à informação que é derivada desses sinais. Estava diante deles Jesus, o que tem autoridade sobre tudo, e eles precisam se subordinar voluntariamente a Ele. Não usá-lo para ter o que quer, mas devotar a eles voluntariamente tudo o que Jesus requer. Esse é o ponto mais alto então do ministério galileu. Terrível. Existem muitas lições que nós podemos aprender deste milagre aqui. É óbvio que, como é um evangelho, sendo evangelho, é a história de Jesus. Então, de alguma forma, este milagre revela, demonstra algo a respeito de Jesus aqui, sua autoridade sobre a matéria, mas é muito mais do que isso. Este milagre, assim como muitos outros, tem corolários diferentes. Lições, são 5 pães, 2 peixes e 1 milhão de lições. Um é que Jesus tem toda a autoridade para criar a matéria. Mas o texto também nos ensina sobre a compaixão de Jesus uma vez mais, alimentando um povo que não crê, alimentando um povo que não ama, alimentando um povo cheio de interesse por Jesus, ou melhor, por aquilo que Jesus pode dar. O texto também nos ensina sobre a provisão do Senhor por meio da graça comum. Existe ainda uma outra lição que os discípulos de Jesus precisam aprender, é que muitas vezes, eles, assim como nós, serão chamados e ordenados que façam e sirvam pessoas das quais eles não conseguem fazer absolutamente nada. Que eles serão comissionados, chamados, conclamados por Jesus para realizar determinadas coisas que são impossíveis de fazer. E isso tudo está dentro do planejamento de Deus. Eles serão chamados para ministrar a pessoas em situações em que é impossível para eles suprir suas necessidades, e eles vão precisar aprender a confiar e a depender em Jesus. Então, enquanto nós caminhamos nesse texto, eu vou ajudando com as implicações, para nós não perdermos nada, porque o texto é bem direto, não tem muito floreio, diz o número das pessoas, onde é que Jesus estava, com quem ele estava, as pessoas que estavam lá com ele, apresenta quem são os personagens aqui. Os meninos, os apóstolos, trazem os 5 pães e os 2 peixes, Jesus dá graças, as coisas é multiplicadas, e simplesmente, às vezes a gente olha para cá e parece tão simples, não tem nada profundo ou por baixo. Então a gente precisa forçar a nossa mente para não cair no simples desuso, perder o brilho natural de um milagre como esse. Então o texto demonstra Jesus ministrando de várias maneiras. Talvez a primeira lição que nós aprendemos aqui é o ministério de compaixão. Mas a compaixão, mais do que compaixão pelos os muitos que estavam lá, é compaixão pelos próprios discípulos. Compaixão pelos próprios discípulos. No versículo 10, diz assim, ao regressarem da onde? Do trabalho. Olha o versículo 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias anunciando o evangelho. Já falei para vocês que a Galiléia naquela época tinha mais ou menos umas 202 aldeias ou vilarejos. Vamos dizer que eles não conseguiram ir para todas, mas pelo menos aquelas que estavam mais perto do mar da Galiléia. Eram 12 pessoas, em duplas de 6, vamos dizer que eles fizeram 100 delas, a metade. Era muito trabalho, sem metrô, sem bicicleta, no lombo do jumento, andando durante o dia. Eles voltam, eles estão cansados, muito cansados, com o trabalho que eles estão realizando. O texto de Lucas não é tão detalhado em relação a isso, mas ele diz que ele, levando-os,
levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Retirou-se à parte, ele preferiu a solitude, ele de alguma forma isolou o pessoal, os seus discípulos, da multidão. Se a gente voltar lá para o texto de Mateus, Mateus capítulo 14, que relata sobre isso. O versículo 13 diz: Jesus, ouvindo isto, retirou-se num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Quando olhamos, aí ele vai se compadecer delas. Se nós olharmos Marcos capítulo 6, no mesmo relato, ele vai nos dar um pouco mais de informação sobre o que conduziu, o que fez com que Jesus se separasse da multidão, mesmo depois da reputação dos discípulos ou do ministério de Jesus estar bombando. Então, em Marcos capítulo 6, olha o versículo 30, os apóstolos voltaram à presença de Jesus e relataram tudo que tinham feito e ensinado, e ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto, isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Os discípulos aqui estão cansados, e a compaixão de Jesus eu percebo nessas coisas simples, como solitude, como descanso que os discípulos precisam ter e não conseguem. É Jesus quem toma a iniciativa e diz: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Eu fico imaginando, por que essa descrição tão séria, um lugar à parte num lugar deserto? O lugar à parte é um lugar que é meio estranho, né? Diferente daqui onde as pessoas ficam ali. Mas um lugar deserto? Um lugar deserto é um lugar onde não é muito apelativo, as pessoas não vão lá, não vão estar lá. Em outras palavras, Jesus quer isolar, separar o povo das multidões. Jesus quer empurrar os seus discípulos para descansarem, e a única maneira de descansarem é estando distante das pessoas. É Jesus quem pensa nisso. E pode ser que seja uma aplicação bem pessoal, mas para mim é fabuloso que Jesus se preocupe com os seus discípulos dessa maneira, que demonstre compaixão, que veja como importante os seus discípulos descansando. O trabalho do ministério com pessoas, é muito difícil ter descanso e solitude. É por isso que Jesus chama os discípulos para um lugar deserto. Talvez o isolamento é a única maneira de ter descanso para alguns obreiros. Não é porque eles não gostam das pessoas, certo? Mas é porque é como se eles precisassem de tempo sozinhos para poder servirem as pessoas. Grande parte do meu ministério está relacionado a estudar esse texto, para ter certeza que eu vou ensinar para vocês o que a palavra de Deus diz e não meus pensamentos. Se eu não tiver tempo sozinho, eu não vou ter nada de útil para dizer para vocês. O tempo de Jesus, o tempo que os discípulos têm, o tempo de descanso, não é um tempo de descanso para dormir, não é um tempo de descanso simplesmente para descansar o corpo, mas para utilizar o descanso do corpo como combustível para nutrir a alma. Isso é difícil. Eu lembro de uma vez que saí para descansar num lugar chamado Melancias. Melancias de cima. Aí no final de semana eu levei minha família para cultuar o Senhor num vilarejo perto de Melancias, Peixe Gordo. Era um ponto de pregação, estava começando a igreja, e aí eu passando, olha, vamos cultuar o Senhor. E aí chegando lá, e aí quem estava liderando olhou para mim, eu olhei para ele, dei boa noite e tal, sentei lá atrás com minha família, de repente diz: o irmão tem alguma coisa para dizer? O irmão queria compartilhar alguma coisa. Eu disse: rapaz, me pegaram. E aí, com a graça de Deus, eu não rejeitei a oportunidade, ensinei assim. E aí, quando estava saindo, ele disse: o irmão pretende ficar por aqui quanto tempo? Aí eu disse: se o irmão estiver por aqui na próxima semana, pode passar de novo.
Não é uma coisa tão fácil, mas Jesus é sensível a isso. Quando eu falo sobre solitude ou sobre descanso, eu realmente não estou dizendo só ficar dormindo. Todo mundo precisa dormir, apenas Deus não dorme. Essa é uma lembrança diária de que nós não somos Deus, nós precisamos dele. Mas eu estou pensando num descanso produtivo, principalmente aqueles que, de alguma forma, têm o ministério de servir outras pessoas. Algumas pessoas, infelizmente, não sabem descansar. O descanso, algumas vezes, ele é tomado por atividades egoístas. Até nessa hora de descanso, eles só pensam no corpo e esquecem de alimentar a alma. O melhor descanso, eles descansam o corpo, melhor dizendo, e entorpecem a alma. Tiram férias, esquecem de ler a Bíblia, esquecem de orar, esquecem de adorar o Senhor. Parece que tiram férias de ser crente. Às vezes descanso é tido como vamos assistir uma série, vamos virar a noite assistindo uma série. Isso é como se fosse de descanso. O descanso, ele tem um propósito restaurador para o corpo, mas aquele descanso de determinadas atividades precisa ser nutrido com aguçar os sentidos da própria alma. É o que Jesus está dizendo aqui. É o que ele procurou. Assim que ele manda os discípulos, ele sabe da notícia de João Batista, que havia sido decapitado, e ele procura um lugar deserto para orar. Esse é o descanso. Eu acho que esse é um dos fatores porque tantos pastores, uns 2 anos atrás, têm suicidado, ou entrado no que se chama burnout, ou exaurido as energias. Pouco tempo restaurador na presença do Senhor, falta de solitude, falta de descanso que não favorece a alma. Eu fico feliz porque nós vemos aqui nesse texto algo simples, o Senhor preocupado com o descanso dos discípulos. Venha para cá, comem, tenha um tempo comigo, a parte das multidões, aprenda de mim, fique comigo, descanse, deixe que eu sirva você. Algumas vezes nós podemos nos sentir culpados por descansar. Falo isso no meu próprio coração, mas o Senhor conhece a nossa estrutura. Nosso tempo devoto diário deveria ser algo assim: você, Jesus e mais ninguém. Interceder até sua alma estar satisfeita, lutar para ter sua atenção na atenção de Deus, até que Ele alinhe a sua visão. Ninguém vai conseguir ganhar ou viver de maneira que agrada a Deus, tendo apenas uma dose de sermão por semana, ouvindo o que a palavra de Deus diz os domingos. Se nós não alinharmos o nosso coração para o nosso momento de devoção, de solitude, não somente de leitura, mas meditação, cântico, louvor, para encher e saturar a nossa alma com a presença de Deus, nós não frutificaremos como o Senhor requer. Isso é verdade para qualquer pessoa, obreiros inclusive. Nosso texto, no entanto, diz que quando eles chegam do outro lado, o que acontece? Versículo 11 do capítulo 9: mas as multidões souberam disso, e elas já estão lá esperando por ele. Então talvez, enquanto eles estão atravessando no barco, foi o único período de descanso. É provável que eles tenham comido alguma coisa no barco, tendo feito um piquenique no barco. Chegando do outro lado, eles são interrompidos, a multidão está lá de novo. Eles sabem que Jesus, com os discípulos, passou do outro lado. Agora, isso aqui é Jesus, o homem que consegue expelir os demônios, que consegue ressuscitar os mortos, que consegue restaurar a vista aos cegos, que consegue transformar o aleijado. É o homem que prega a respeito do reino de Deus. As multidões estão atrás dele. Mas você vai dizer, é claro que elas querem ouvir sobre o reino de Deus, elas querem ver qual o plano do Senhor para esse mundo, ouvir a mensagem de salvação. É por isso que as multidões estão lá, espremendo Jesus, para não perder nenhuma palavra que sai da sua boca. João capítulo 6, versículo 2 diz que eles estão lá porque viram sinais, porque Jesus curava os doentes. Eles estão lá, mas a razão é simplesmente terrena, humana, é horizontal. Eles esquecem que as coisas que Jesus veio fazer no nível horizontal, elas funcionam como plataforma para guiar as pessoas para o nível vertical. Por isso que recebem o nome de sinais.
É a informação que subjaz desse sinal, dessa placa que aponta para quem Jesus é e o que os homens devem fazer em resposta a quem Jesus é. Mas os homens não conseguem ver isso. O milagre ainda não aconteceu. É por causa dos milagres anteriores, as curas, que os homens estão correndo atrás de Jesus. É isso que diz João capítulo 6, um texto difícil de ler, mas é exatamente o que chama a atenção dos descrentes. Irmãos, todas as vezes que o nível horizontal das bênçãos de Deus, preste atenção, todas as vezes que no nível horizontal da bênção de Deus suplanta o nível vertical, o que nós estamos fazendo naquela época e também agora é um assalto, uma afronta, é uma tentativa de reestruturar a inversão de valores que Jesus veio promover. Gênesis capítulo 3, as coisas são modificadas. Satanás mente para Eva dizendo: olha, se você comer dessas coisas vai ser igual a Deus. A mulher crê, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável de dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido. Todas as coisas que ela percebe são derivadas do seu tato. Nada do que Deus havia falado fora das realizações dos seus sentidos. Ela percebe nas coisas que pode tocar. Eu posso ter algo prazer, né? O paladar, posso ter algo belo, posso ter entendimento. Vou fazer isso aqui. De lá para lá o homem tem invertido tudo que é correto e verdadeiro. Eles negam a verdade de Deus, transmutando em mentira. Quando Jesus vem, ele restabelece uma inversão de valores. Que até aquele momento que as pessoas valorizam sucesso, é dinheiro, é boa saúde, é status, é fama. Todas essas coisas que aguçam o orgulho dos homens que são desse mundo. Quando Jesus vem, ele nasce numa cidade pequena, ele numa manjedoura, ele vive uma vida simples, ele promove um reino diferente. Ele promove uma inversão de valores, como se empurrasse os valores dos homens e colocassem na posição certa diante de Deus. Mas ao fazer isso, os descrentes que observam essa modificação empurram para que a coisa continue na mesma direção. É um assalto à inversão de valores que Jesus já veio promover. Agora os homens estão atrás de Jesus. Ele veio para falar do problema de rebeldia que todos os homens padecem. Ele veio para oferecer a sua vida como um sacrifício para quitar o débito que os homens têm e que não pode ser resolvido por boas obras ou méritos próprios. Ele veio para ajudar as pessoas a olharem para Ele, para Deus. Mas as pessoas só conseguem ver cegos que veem, mancos que andam. E embora isso seja fabuloso, as pessoas que veem, creem nisso somente. Elas irão para o inferno, porque o seu problema fundamental não foi resolvido. Os homens descrentes não conseguem ver nada além do que os olhos alcançam. Eles pensam errado sobre Deus e o mundo, e os nossos maiores problemas. Então vem Jesus inverter os valores humanos, mas os homens, de novo, confrontam Jesus e assaltam o que Jesus veio fazer. Existe nome moderno para isso, o nome disso é teologia da prosperidade. Infiltrada nos neopentecostais, é a teologia da saúde, a teologia do sucesso, a teologia do dinheiro. E infelizmente, com a nova roupagem, tantas igrejas modinhas agora criaram a teologia do coach. Os termos vitória, prosperidade, sempre medidos por fatores humanos, são os grandes proponentes. Os neopentecostais utilizavam a libertação dos demônios para instigar a multidão a crer nessa teologia da vitória, a teologia da prosperidade. Hoje as igrejas modinhas usam a fama de alguns, ou aqueles que ficaram ricos, para dizer: olha, aqui é o modelo,
Faça isso, dê isso e você vai ser rico como ele. Como se isso fosse sucesso. Isso é sucesso, sim. Na cabeça daqueles a quem Cristo veio salvar. Os neopentecostais clássicos usavam histórias de libertação, expulsão de demônios. Mas a teologia do coach usa pessoas ricas, famosas, como instrumentos de manipulação da mensagem do Evangelho. Aí você vai perguntar o que caracteriza esses movimentos? Eu digo: pouca Bíblia, muita história. Pouco céu, muita terra. Pouco Deus e muito homem. Pouca luz e muita escuridão. Pouco discipulado, muita gente. Poucos pastores, muita autoridade. Pouca sabedoria, muita inteligência emocional. Pouca santificação, muita emoção. Pouco sacrifício, muito dinheiro. Pouco evangelho, muita religião. Pouca ovelha, muito bode. Eu estou dizendo para vocês porque isso aconteceu na época de Jesus. Isso aconteceu na época de Jesus. E vai ser a mesma coisa que atrai os homens. É impressionante, depois desse dia aqui, eu fico até, depois desse dia, quando Jesus multiplica comida, ele vai ter uma conversa com o pessoal, e o pessoal não crê. Como é que eles conseguem ver tudo isso? Na verdade, a partir desse momento, a maior parte dos discípulos de Jesus vão embora. Somente aqueles que foram chamados é que estarão com Jesus. No dia seguinte, eles voltam procurando por mais pão. No dia seguinte, Jesus tem uma conversa de confronto com eles. Eles simplesmente dizem: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? No entanto, esse ministério de compaixão, ele passa para um ministério de impossibilidade. Vamos olhar para o nosso texto de novo. Lucas capítulo 9. Você já notou que a gente não vai conseguir olhar tudo. Então eles regressam, os apóstolos relatam tudo que Jesus tinha feito, verso 10. Ele procura levar eles para um tempo de descanso, não conseguem, verso 11, as multidões sabem disso. Nessa cidade de Betsaida, muito importante para o que vai acontecer depois. Seguem aí, mas olha o versículo 11, o que Jesus faz? Jesus sabe que esse pessoal não está querendo Jesus, ele não está querendo o ensino. O que eles querem? Bênção material. Familiar? Estão atrás de Jesus para quê? Bênção material. Não é para isso que o pessoal está cheio, lotando as igrejas? Bênção material. Bênção material. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não afugenta elas. O texto diz que Jesus as acolhe e começa a falar a respeito do reino de Deus. O ministério de Jesus sempre foi cheio de ensino, mais do que as curas. Antes das curas, ele veio para ensinar, para trazer a informação a respeito de como os homens poderiam ser salvos, para revelar o Pai. E é isso que ele faz aqui, mais uma vez. Mas surge um problema no versículo 12. O problema é que as pessoas estão tempo demais. Jesus está curando quem quer ir embora. Jesus está restaurando, são 5.000 pessoas, ele pensou o tanto de pessoa doente, 20.000 pessoas, o tanto de gente que passou 2 ou 3 vezes na fila, são 20.000 pessoas, Jesus ensinando, e entre um intervalo e outro, cura milhares, e eu acredito individualmente, não de forma coletiva, mas o tempo está passando. O verso 12 diz: mas o dia estava chegando ao fim. É difícil saber, o dia estava chegando ao fim, contava-se com o pôr do sol. Então pode ser que seja 4 horas, pode ser que seja 5 horas, o fato é que isso toma a atenção dos discípulos. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram:
peça à multidão para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. A primeira coisa que me chama a atenção aqui é como os discípulos se aproximam de Jesus. Notaram aí? O verbo aí está no imperativo, é como se eles estivessem ordenando Jesus a fazer determinada coisa. Isso me chamou a atenção. Senhor, eu sei que o pessoal gosta de ti, o senhor gosta do pessoal aí, mas está tarde, ó. Está tarde. Bota o pessoal para lá. A razão não é só a questão de estar tarde, é que os discípulos de alguma forma se sentem responsáveis, ou talvez acham que Jesus é irresponsável, não tem como alimentar, e vai deixar esse pessoal aqui, o pessoal vai desfalecer pelo caminho. O que é que ele vai fazer? Eu sou responsável, é melhor que a gente bote eles para comprar alguma coisa. O fato é que Jesus parece que não está entendendo o que é que está acontecendo aqui, está ficando de noite, padaria vai fechar, como é que esse pessoal vai comprar pão? Querendo ou não, o fato é que eles falam com Jesus de uma maneira meio esquisita. Acho isso interessante, dentro desse processo em que Jesus está treinando os 12, pode ser que influenciados pelo grande sucesso que eles tiveram ao serem enviados com a autoridade de Jesus e verem os demônios se submetendo e ele fazendo as curas, pode ser que eles acharam que agora tem condições de orientar o seu mestre como fazer melhor. Não importa como foi, os discípulos, eles veem uma responsabilidade aqui, de alguma forma, alguma coisa que não está certa ou parece ser perigosa. Está se aproximando à noite, o lugar é deserto, eles não têm como alimentar esse pessoal todo. Mas o que chega agora no versículo 12 é o ponto alto, ou melhor, o versículo 13 é o ponto alto. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. O que Jesus está dizendo aqui? É como convidar alguém, digamos que você é casado é como convidar alguém para estudar a Bíblia ou conversar, você marido. E aí ele aparece de manhã, cedinho, e agora já se aproxima de 1h da tarde. E eles estão lá escutando, interessados no que você tem a dizer. Então, tudo ficaria bem, né, nesse horário, na hora do almoço, se fossem 4 pessoas ou 5 pessoas, mas você convidou 53 pessoas. E a sua esposa começa a andar apressada pela casa, consegue vislumbrar, olha a geladeira, começa a fazer conta, liga para o rei do gado, pergunta aqui, começa a calcular, como é que vai ser isso aqui, coça a cabeça, começa a passar na frente de você, enquanto você ensina, passa de lá, faz alguns malabarismos, para ver se você presta atenção, faz assim discretamente, como quem diz assim: rapaz, se o senhor vai continuar falando, a gente vai ter que botar comida para eles, mas obviamente esse não é o maior problema. O maior problema é, como é que a gente vai dar comida para essa ruma de gente? São 5.000 pessoas, não bastariam 200 denários, o Evangelho de João vai dizer 200 diárias de um trabalhador normal. Já imaginou o banquete para alimentar 20.000 pessoas? Jesus parece que não está pensando direito, ou pelo menos é isso que eles acreditam. A razão deles comandarem Jesus revela que eles compreendem a responsabilidade. Jesus ordena que eles deem de comer, sabe por quê? Porque isso está dentro do plano de treinamento de Jesus. Eles ainda estão vivendo esse momento de treinamento. Jesus está ordenando esses 12 a fazerem algo impossível nas suas próprias forças, para que eles se humilhem e reconheçam que a única maneira é confiando e dependendo de Jesus. Eu sei que tem alguns vocacionados aqui. Algumas vezes Deus vai pedir para você realizar coisas impossíveis, ou vai colocar pessoas com necessidades na sua frente que você não é que você duvida, é que você sabe que não consegue fazer absolutamente nada. E você vai ficar lá compreendendo e se alimentando da sua impossibilidade, inabilidade, compreendendo que se o senhor não fizer alguma coisa,
nada será feito, de fato. Estou dizendo isso, irmãos, porque algumas vezes no ministério, quer seja ensinando as crianças, quer seja criando um filho, quer seja tratando com o marido ou com a esposa, ou com o pai ou com a mãe, uma dificuldade gigantesca, a gente acha que determinadas coisas a gente tem jogo de cintura para lidar. E o que Deus faz? Nos manda alimentar 20 mil pessoas. A gente só tem uma possibilidade: ou a gente confia, ou quebra. Ou confia, ou quebra. Os apóstolos, eles vão encontrar uma maneira de ratear a situação. A primeira coisa é que eles tentam impedir a responsabilidade que eles têm. Opa, despede a multidão, então a gente não precisa alimentar ou ficar responsável por alimentar esse pessoal. Aí eles dão até o plano, aí eles se hospedam nos campos, aí eles encontram alimento, aí porque aqui está deserto, aí tudo vai ficar bem. Quando Jesus diz, não, vocês vão dar de comer, vocês vão, aqueles que vão alimentar essa multidão. Aqui parece que a coisa vai bem rápido, mas o livro de Marcos diz que houve um intervalo entre o versículo 13 e a primeira parte do versículo 13 e a segunda, quando eles respondem, não temos mais que 5 pães e 2 peixes. Houve um tempo onde Jesus diz, vamos ver quanto é que a gente tem, e eles vão olhar, e é André, o irmão de Pedro, que traz a criança dizendo, olha, encontrei essa pessoa aqui, esse jovem aqui, ele tem 5 pães e 2 peixes, mas o que isso é para tanta gente? O que isso é para tanta gente? Não dá para a gente ver tudo, mas quando a gente corre para o milagre, depois a gente pode retornar no próximo domingo, quando a gente corre para o milagre, Jesus ordena que todos se assentem, versículo 15, Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, e aí o que ele faz depois é que ele faz o que de maneira mais natural qualquer pai judeu faria naquela época, pega os pães, e os pães não eram aqueles pães bengala, não, eram como se fosse uma bolacha, viu? Creme crack, pequenininha, um pouco maior, era o lanche de uma criança. Não sei que mãe daria creme crack de lanche, eu sei que, mas essa mãe aqui e peixe seco. Vocês fazem isso, né? Creme crack e peixe seco. E você reclamando do seu todinho, né? E ele pega essas coisas e ele olha os céus. Por que ele olha para o céu? Era isso que qualquer judeu crente ia fazer. As orações não eram feitas com os olhos fechados, mas era olho no olho. Deus estava no céu de alguma forma, numa realidade espiritual, mas no céu eles olhavam para aquele que havia dado, reconheciam quem havia dado. Eles levantavam e agradeciam porque Deus havia dado. Não é isso sempre? Toda e qualquer comida que nós temos vem da mão de Deus. E mesmo esse povo que não queria tanto Jesus vai ser abençoado por Jesus. E depois de erguer os olhos para o céu, ele simplesmente abençoa. Ele fala bem, Senhor, graças te dou por esses 5 pães e 2 peixes, com coração grato. O que acontece depois é estarrecedor. Ele consegue alimentar 5 pães e 2 peixes. Como é isso? Se os 5 pães e 2 peixes estivessem dentro de uma vasilha, então eles quebram e daria dando, até que não acabasse mais. Ali, matéria sendo criada a olho nu. A mesma força e poder que Deus utilizou para trazer à existência as coisas que não existem. Na teologia a gente chama isso de ex nihilo, a partir do nada, simplesmente criando, não de uma forma material pré-existente, mas criando. Mas tem mais, não era matéria pura e crua, era as creme crack já tudo direitinho, peixe seco, já pronto, 5 mil pessoas, e eles comem até se fartar. A palavra fartar aqui descreve
descreve os animais que se fartam. Animais não têm aquela ideia de saciedade como os homens têm. Eu sei que às vezes algumas pessoas duvidam que os homens também tenham, mas os animais são diferentes, eles comem até ficarem roliços, ou como dizia alguém, até ficar com a barriga pontuda. Os animais comem assim. A ideia que o texto está dizendo é que o pessoal comeu até ficar cheio e satisfeito. Ele não comeu e ficou satisfeito porque, não, eles comeram até esbanjar. É isso que Jesus faz. Nós vamos olhar com mais detalhes aqui, mas queria observar com vocês, para finalizar, João capítulo 6. Convidar os diáconos já para virem para o nosso tempo de ceia. João capítulo 6. Vamos olhar o dia posterior a esse milagre, o dia seguinte. No versículo 22, olha o que diz: no dia seguinte, Jesus faz esse milagre, e aí ele vai para o outro lado, para tentar ter um tempo distante. O que é que o pessoal faz? Vai para lá. E o versículo 22 diz: no dia seguinte a multidão tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, tendo estes partido sozinho. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Tendo encontrado do outro lado, lhe perguntaram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? E aí Jesus vai ter que enquadrar esse povo. Em verdade lhe digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não são os sinais que chamam a atenção de vocês, não é o meu poder, não é as informações que sobressaem quando eu ressuscito os mortos, quando eu multiplico pães e peixes, é porque vocês estão com a barriga cheia. Isso é tão real, irmãos. Você está aqui por quê? Me diga, por que você quer ter um relacionamento com Jesus assim? É uma cura que você quer? Ou eu quero? O que você quer? Prosperidade nessa vida? Isso já aconteceu de novo. O Senhor conhece o teu coração. Não é que Ele não queira dar isso, Ele pode, às vezes Ele até quer. É porque isso não é suficiente. Olha o que Ele diz no versículo 27, trabalhem, se esforcem, não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? Piada isso! O que o Senhor pode fazer? Estão querendo multiplicar ou manipular o Rei do Universo. Moisés, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede, porque eu já disse que vocês não creem, embora estejam vendo. O problema não era intelectual, o problema é que o povo não queria. Jesus vai falar sobre a cidade de Betsaida, onde aconteceu isso aqui. Ele diz: ai de você, Betsaida, ai de você, Corazim. Porque se em Tiro e em Sidom, cidades antigas, profundamente idólatras, se neles, em Tiro e em Sidom, tivessem sido operados os milagres que aconteceram em vocês, eles teriam se arrependido. Por isso eu digo a vocês, no dia do juízo haverá muito mais rigor para você, Betsaida. Esse pessoal que viu
matéria ser criada diante deles, morreu em seus pecados, e hoje tem a consciência viva, lembrando que eles viram o Rei, eles viram Deus diante deles, e eles não quiseram. O sofrimento que eles sofrem é piorado por causa da consciência culpada que eles têm. Os homens morreram em seus pecados, muito embora terem visto o que Deus fez por eles. Mas você, me diga o seu relacionamento com Jesus. O que você se preocupa em relação a Jesus? O que você está em busca de ganhar por meio de Jesus? Jesus é o meio ou de fato é o fim? É o que você quer? Você quer Jesus, porque Jesus é suficiente. Amém? Ele é suficiente, não é? Saúde, embora boa, ela é insuficiente para satisfazer a alma. Dinheiro, embora tendo as suas possibilidades, também é insuficiente. Fama, status, é Jesus que é o pão da vida, é Jesus que enche a nossa alma. A gente vai pegar de onde paramos no próximo domingo? Não, na outra oportunidade, se Deus assim permitir. Mas vamos orar silenciosamente. Vamos orar para que Deus nos ajude a ver a nossa condição. Senhor, me assusta ver a descrença desse povo de Betsaida. Também me faz louvar o teu nome, porque se não fosse o Senhor tendo misericórdia de mim e abrindo meus olhos, a despeito da minha relutância, eu nunca teria crido. Ajuda aqueles que estão aqui, Senhor, dá a eles fé, que eles vejam a sua necessidade de Ti, se lancem para Jesus, o único que pode perdoar, que tomem a cruz, que as muitas informações que eles têm não sejam um peso para afundá-los ainda mais em seus pecados, que aquilo que eles veem na vida de outros que são salvos, familiares, amigos, filhos, pais, não seja de testemunho naquele dia, para acrescentar dor à perdição da descrença. Ajuda para que eles vejam, Senhor. Eu sei que o Senhor tem os seus. Salvos. Obrigado por Jesus. Ele é o nosso pão. É o que enche o nosso coração. Eu peço que nos ajude agora a participarmos desse momento com o coração banhado pelo sangue de Jesus e a consciência limpa por causa de Jesus, não por causa dos nossos méritos, porque nós não temos nenhum. Agora encha a nossa alma, Senhor, enquanto lembramos o Teu sacrifício mais uma vez, em nome de Cristo, amém.